Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza, sexto ano, Colégio Coração Imaculado de Maria, grupo 6, Conservações, capítulo 18, Característica e Importância do Ar, módulo 66, Geração de Energia do Ar. O objetivo de aprendizagem da aula: reconhecer a importância da geração de energia eólica como componentes das matrizes energéticas dos países. Então, vocês viram aí que a dona Piva colocou aí a energia eólica aí, os moinhos, né, de vento aí que produz aí a energia elétrica. Módulo 66, geração de energia do ar. Então, nós sabemos que o ar ele é utilizado desde a antiguidade. Há milhares de anos, a humanidade já vem fazendo uso do ar, tá? Para realizar trabalhos. Lembra lá que o Brasil foi descoberto pelas embarcações que chegaram aqui através do vento, que são as caravelas que foram trazidas pelas velas, né? O vento soprava e traziam as embarcações. Então, desde a antiguidade, desde antes de Cristo, o homem já utiliza o ar para realizar trabalho para ele. Então, olha, está aí, ó, o aproveitamento da força do vento ocorre há milhares de anos pela humanidade, como forma de facilitar a realização de trabalho. A invenção e o aperfeiçoamento das velas permitiram grande desenvolvimento da humanidade por facilitar o transporte a grandes distâncias. Embarcações. O uso da força do vento para mover as embarcações datam de mais de 5.000 anos antes de Cristo. Tá? A invenção da vela na região do atual Kuwait, até então, os barcos de que tem registro eram canoas construídas por troncos de árvores cavadas. Até nesse período não tinha vela, então a partir daí eles já conseguem obter que a partir daí foi feito as primeiras velas, né, construídas aí os barcos movidos a vela. Os gregos e os romanos faziam uso das embarcações à vela para suas viagens a Odisseias, em torno do ano de 1200 a.C. Os fenícios foram fundamentais para o aperfeiçoamento das embarcações à vela, tendo percorrido a costa da África pelos oceanos por volta de ano 1000 a.C. A partir desse desenvolvimento, o comércio expandiu-se e o transporte de pessoas, de produtos foi muito facilitado. Então, lembra que quando o Brasil foi descoberto, foi um erro de rota que os ventos forçando, ele chega até as terras novas, porque eles estavam indo para as Índias em busca de especiarias. Lembra que a Rafaela deve ter falado isso para vocês, tá? Os chineses, no século I depois de Cristo, e os vikings, no século VIII depois de Cristo, também deram grandes contribuições para o aperfeiçoamento da aerodinâmica, quer dizer, o formato desses barcos, dessas embarcações, que facilitariam ser trazido pelo vento, tá? Facilitando a locomoção deles por longos percursos. No século XV, no início do período das grandes navegações, aí quando eles começam a descobrir aí o novo mundo, né? Surge
um novo tipo de vela com formato triangular, a vela latina. Esta vela permitiu a navegação no sentido contrário ao do vento, que representou grande avanço. Então, quando eles descobrem a vela triangular, eles percebem que eles podem usar o vento contrário também para poder, não só num sentido, tá? Aqui nós temos um moinho de vento que foi construído aí na cidade de Olambra, né? Porque é uma cidade onde tem muitos holandeses. Então, em homenagem aí à Holanda, né? Os colonizadores holandeses dessa região, eles construíram esse moinho. O moinho de vento é usado para moagem de grãos, para produção de energia, para puxar água. Então, ele tem algumas utilidades aí. E na cidade, nos países como a Holanda, que é um país baixo, e foi usado muito isso daí. Até hoje existe lá esses moinhos de vento. Então, nós temos moinho de vento. Os moinhos são estruturas desenvolvidas para moagem de grão, para moer grãos, né? Para o bombeamento de água, também usa-se para bombear a água e, além disso, para gerar energia, porque o vento girando as pás, ele pode estar acoplado a um gerador que pode gerar energia. Existem diversos tipos de moinhos, mas o funcionamento básico dele depende da energia do vento ou da água para a movimentação. Eu posso utilizar o vento para girar as hélices, né, as pás, ou posso usar a água também, porque a água passando também pode girar essas pás. Mas aqui nós estamos falando do vento, então nós vamos falar mais dos moinhos de ventos, tá? Transfere esta força para um eixo central, movimentando o seu mecanismo. Os primeiros moinhos de ventos de que tem registro surgiram há mais de 1000 anos entre os povos do Oeste e continente asiático para a moagem de grãos, como o trigo e a fabricação de farinha. No século XII, eles foram difundidos na Europa com a função de bombeamento de água, especialmente na Holanda, que tem áreas baixas a nível do mar. Atualmente, a tecnologia do moinho é utilizada para a geração de energia elétrica em geradores eólicos, que nós vamos ver que no Brasil nós temos bastante, tá? Para ir além, nós temos diversos brinquedos que funcionam como vento. Nós temos aí o catavento, nós temos a pipa, nós temos o aviãozinho de papel, nós temos aí o aeromodelismo, que nós podemos utilizar o vento, lança-se o aeromodelo lá e depois com o vento ele continua, né? Então, existem diversos tipos aí que a gente pode estar utilizando como uma brincadeira, tá? O bumerangue, vários outros brinquedos que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Deixa eu ver aqui. Eita. Ele está ao contrário, não sei porquê. Energia eólica. Um aerogerador, também chamado de turbina eólica, funciona a partir do mesmo princípio do moinho de vento. A força do vento movimenta suas pás, tá? Transferindo a energia para um eixo central. Então, quer dizer, é montado um esquema, né, que é chamado de aerogerador. Ele tem 3 pás e o vento faz girar essas pás. E essas pás, ela tem um eixo que está acoplado a um gerador de energia, tá? Então, ele vai gerar aí a energia elétrica a partir do movimento das pás,
que ocorre através do vento. Este eixo está ligado a um rotor que aciona um gerador responsável para converter a energia do movimento em energia elétrica. A energia do movimento, que é chamada de energia mecânica, né? E ela faz produzir a energia elétrica. Em seguida, a energia elétrica gerada é enviada para uma rede elétrica do parque eólico, de onde segue para para a rede global de abastecimento de residências, comércios e indústrias. Aí nós temos o parque eólico instalado no estado do Rio Grande do Norte. Então nós temos vários aqui moinhos, né? São os aerogeradores, né? E essas pás vão girar. Nós temos aí 3 pás, elas giram, elas estão acopladas a essa parte aqui que é o rotor, né? Que é depois é um gerador que ele vai produzir energia e vai enviar para um campo elétrico aí, tá? O grupo temático, matriz energética e elétrica do Brasil. O conjunto de fontes que fornece energia para o abastecimento de um país é chamado de matriz energética, tá? Então, o conjunto de tudo isso é chamada de matriz energética. Neste conjunto estão incluídas todas as formas de geração de energia, como as utilizadas para movimentar o carro. Então, vamos supor, o carro ele é movimentado pela energia do combustível, tá? Para cozinhar, para geração de energia elétrica, tudo que gera, nós temos a matriz energética, tá? No Brasil, 56,5% da matriz energética ainda são formadas por fontes não renováveis. Então, a gente tem grande parte que são fontes não renováveis. E correspondendo aí à parte renovável, nós temos 43,5% das matrizes, tá? Então, nós temos uma grande parte, que é 56%, que não são fontes renováveis. E 43,5% é matriz de fontes renováveis, tá? Assim, de forma geral, a matriz energética brasileira é mais renovável do que a da média do mundo, tá? Então, nós temos já uma grande parte que é renovável. Então, nós já estamos com a nossa parte bem à frente, mas nós temos que mudar muito ainda, porque nós temos mais da metade que não é renovável, tá? A matriz energética brasileira é mais renovável do que a média mundial, que utiliza, a média mundial é de 85,9% de fontes não renováveis, essa é a mundial, e 14,1% de fontes renováveis. Comparando o Brasil ele tem já uma fonte renovável bem grande em relação aos outros países. Já a matriz elétrica é composta pelo conjunto de fontes utilizadas para a geração de energia elétrica. No Brasil, 82% da matriz elétrica são formadas por fontes renováveis, como hidráulicas, biomassa, solar e eólica. São as fontes que a gente utiliza, tá? Como a hidráulica, que é a água, né, que a gente utiliza. A biomassa, que seria aquilo que a gente retira dos produtos para fazer a energia. E a solar, que é a energia solar, e a eólica, que é a do vento. E 18% por fontes não renováveis, como gás natural, os derivados do petróleo, quer dizer, o combustível do petróleo que a gente usa. Então, essa é a parte que a gente está utilizando aí. O Brasil tem 503 parques eólicos. O que são parques eólicos? São os parques que estão produzindo aí energia eólica, energia do vento, né?
que contam com 6.500 aerogeradores. Lembra lá daqueles moinhos que a dona Piva colocou, que são os aerogeradores? Eles têm um moinho que faz funcionar e ele gera energia. O uso da energia eólica tem diversas vantagens, pois o ar é considerado uma fonte renovável e limpa. Então, o ar é considerado uma fonte renovável, quer dizer que ele está renovando a todo momento e ele é limpo, tá? Ou seja, não há emissão de gases do efeito estufa durante a geração de energia. No entanto, a instalação dos parques eólicos depende de condições favoráveis. Eu dependo do quê? Do clima. Eu dependo se tem vento ou não. Se não tiver vento, eu não posso instalar meu parque ali, tá? Então, eu preciso do clima local, com grande circulação de vento. Além disso, a movimentação das hélices, quando elas estão girando, elas produzem um ruído elevado. Aí ele pode provocar uma poluição sonora, tá? Então ele pode aí afetar a vida de animais e de pessoas que vivem nessa região aí que foi instalado esses parques. Considera-se também que o parque eólico causa poluição visual, quer dizer, tira-se a vegetação e fica somente aqueles moinhos. Então eles falam que isso altera a paisagem. Então eles consideram que ele é uma energia produzida do vento que é renovável e limpa, mas para alguns eles acham que ela pode prejudicar alguns seres vivos por causa do barulho, né, que o moinho produz e também da poluição visual da paisagem. Combustão. O que seria combustão? Quando eu acendo uma vela, está havendo uma combustão, tá? Quando eu dou partida no meu carro, que ele começa a funcionar, está havendo uma combustão. Eu acendo um palito de fósforo, está havendo uma combustão. O que é combustão? A queima de um produto, tá? Para que haja a combustão, é necessário de alguns elementos aí. Então, a combustão é a reação de uma substância combustível. Por exemplo, a vela. Quem é o combustível da vela? A parafina que é feita a vela, tá? Então, mas para a vela ficar acesa, eu preciso de um gás comburente. Qual é o gás comburente que eu vou precisar? O oxigênio. Se não tiver oxigênio, a vela não acende, porque eu preciso de um comburente. Além do comburente, eu tenho aí que resulta numa geração de energia. O que é energia? É a vela estar acesa, é o fogo estar aceso, é o meu carro estar funcionando. Então, ele está gerando energia para que eu possa estar funcionando isso daí. Só que numa reação química, lembra lá, que vai ter produtos que vai finalizar. E esse produto que vai finalizar é a energia e é o gás carbônico que é produzido, tá? E depende do tipo de combustível utilizado. Outras substâncias também podem ser liberadas, tá? Dependendo do tipo de combustível que eu estou utilizando. A queima do combustível é uma das principais formas de geração de energia utilizada no mundo. Além da fonte energética, que é o próprio combustível, tá? Utilizado como petróleo, o gás oxigênio, que é o gás comburente, né? É imprescindível para que ocorra a combustão. Então, para que ocorra a combustão, eu tenho que ter o combustível e o comburente. Vamos supor, esse papel é o combustível, tá? Papel é o combustível. Quando eu acendo um fósforo, vou pôr fogo nele, só vai pegar fogo se tiver oxigênio aqui no ar. Se não tiver oxigênio no ar, ele não vai pegar fogo.
tá? Entenderam aí, pessoal? Assim, a queima de uma vela, por exemplo, utiliza a parafina como combustível, o gás oxigênio presente no ar como comburente, a chama do palito de fósforo, que para acender, né, para fornecer calor, e a combustão irá resultar em produção de energia, vai ter calor, luz, né? E o gás carbônico, que é produzido aí, ou monóxido de carbono ou outro. Vamos imaginar aquela experiência comum que a gente faz aí, ó. Eu acendo uma vela, tá? Acendi a vela, ela está aqui no ambiente, ela acendeu porque ela tem a parafina, que é o combustível, e no ar tem o oxigênio, tá? Aí eu resolvi pegar um copo e colocar em cima da vela. Dentro do copo tinha uma quantidade de ar. E dentro do ar eu tenho nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, eu tenho tudo. Enquanto tem o oxigênio, a chama da vela permanece acesa. A hora que ela consumir todo o gás oxigênio, o que vai acontecer? A vela vai apagar, tá? Então, agora, nesse último momento aqui, ó, não tem mais oxigênio. Por quê? Porque não tem o gás comburente. Não tendo o gás comburente, a chama apaga, tá? Certinho, pessoal? A combustão da gasolina é o processo realizado no interior dos motores de veículos movidos a gasolina. Os veículos comuns, como vemos nas ruas, têm os chamados motores a combustão interna ou motor de explosão. Então, o que acontece? O combustível, juntamente com o gás oxigênio, a hora que o pistão do motor abre, o combustível entra com oxigênio. Então, quando ele bate, provoca uma faísca produzida pela vela, a vela de ignição, que são umas estruturas que têm uma ponta metálica. Então, ela vai produzir uma faísca. Essa faísca vai fazer ocorrer uma explosão da gasolina com o oxigênio e vai produzir a energia que vai fazer o carro movimentar. Tá? E quando ela produz energia, ela também produz gás carbônico e outras substâncias que são eliminadas. Então, o motor funciona dessa forma, tá? Através de uma combustão, através de uma explosão lá que ocorre lá dentro do motor, tá? Então, nós temos aqui, ó, nele o combustível entra misturado ao ar, e então essa mistura é comprimida e recebe uma faísca produzida por uma vela de ignição, gerando uma explosão que movimenta o mecanismo do motor. Produz uma fumaça que sai pelos escapamentos do carro. Grande parte dos gases produzidos nesta reação, como o gás carbônico, o monóxido de carbono, o óxido de enxofre e hidrocarbonetos. A tóxica é tóxica e prejudicial à nossa saúde, bem como as partículas que se desprendem nessas reações, como a fuligem. A fabricação de motores de veículos que não emitem gases poluentes para a atmosfera, como os carros elétricos, contribuíram muito para a redução da contaminação do ar. Então, eles estão tentando fabricar carros elétricos para evitar a poluição pela queima desses combustíveis, principalmente os combustíveis fósseis, como o petróleo, né? Lavoisier, antes do descobrimento da química moderna, antes de descobrir essa química moderna, os alquimistas, que eram pessoas curiosas que tentavam explicar as reações da combustão pela presença do flogistos,
um espírito presente na matéria que seria liberado para o ar durante a sua queima. Então eles achavam que todo o material ele tinha um espírito e que quando queimado ele era liberado e era chamado de flogistro, tá? Em 1777, Lavoisier refutou a existência do flogistro. Então, quer dizer, ele falou, não existe espírito na matéria, tá? E sim, aí ele tentou explicar ele deu explicando a reação da combustão, que a partir do consumo do gás oxigênio, ocorria aí a combustão desses combustíveis e aí a liberação desses gases, tá? Então, o Lavoisier ele era um coletor de imposto, mas ao mesmo tempo ele era um cientista curioso que tentava explicar as coisas que podiam estar ocorrendo, tá? E ele é considerado até hoje o pai da química moderna. Vocês, quando estiver falando de química, vocês vão estar vendo muito aí ele na química aí, tá? Lavoisier. Pessoal, nós vamos agora aqui falar sobre as atividades que nós temos para fazer, né? Nós vamos fazer aí os exercícios de aplicação 1 da página 119 e 120, se vocês abrirem aí a apostila de vocês, tá? Vamos lá na página 119 e 120. Ele começa com texto, né? Depois vocês vão resolver aí, ó, a atividade que é uma questão. Depois vocês vão ter a tarefa, que é os exercícios propostos 2 e 3 da página 120. E aí vocês terão o último exercício do para conferir, que é o para conferir 5 da página 121. Pessoal, nós vamos tentar corrigir. Acho que hoje eu não sei se vai dar tempo de corrigir. Aí, ó, encerrando a nossa aula por hoje.